Dia 44, Gênesis capítulo 46. Ele parou em Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. Ainda em Berseba, Deus falou de noite com Israel por meio de visões. Deus disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tema em descer para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Estarei com você na viagem para o Egito e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó deixou Berseba. E os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens mandadas pelo faraó. Levaram seus rebanhos e os bens que tinham conseguido em Canaã, e Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Levou para aquelas terras seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, ou seja, toda a sua descendência. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e os seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Simeão e os seus filhos: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma camareira. Levi e seus filhos, Gersom, Coade e Merari. Judá e seus filhos, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Pérez e seus filhos, Esrom e Ramu, Isaacar e seus filhos, Tolá, Puva, Jó e Sinrom. Zebulon e seus filhos, Zered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos de Jacó e de Lia, nascidos em Padã-Arã. Diná também era filha dela. No total, entre filhos e filhas, netos e netas, eram 33 pessoas. Gade e seus filhos, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Azé e seus filhos, Imnã, Isvá, Isvi, Berias e a irmã deles, Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Foram estes os filhos que Jacó teve com Zilpa, serva que Labão deu à sua filha Lia. Ao todo, os filhos e filhas e netos de Zilpa eram 16 pessoas. Os filhos de Raquel, a mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito nasceram estes filhos de José e de Azenate, filha da Potífera, sacerdote de On, Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim: Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os filhos de Jacó e de Raquel. Ao todo eram 14 pessoas. Dan e seu filho Uzim, Naphtali e seus filhos Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Foram estes os filhos de Bila que Labaão deu à sua filha Raquel. Bila deu à luz a 7 filhos. Todos os que foram com Jacó para o Egito, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, somavam 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram no Egito, somando os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, eram 70 pessoas.
Jacó mandou Judá à frente até José, para saber o caminho para Gósen. Quando eles chegaram, José mandou preparar uma carruagem e foi encontrá-lo com seu pai em Gósen. Ao vê-lo, José o abraçou e chorou, e ficou muito tempo abraçado ao pai, chorando. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto. Encontrei o meu filho vivo. E José disse aos irmãos e a toda a família de seu pai: Vou falar com Faraó e lhe direi: Meus irmãos e toda a minha família do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para cá. Os homens são pastores e criadores de gado. Eles trouxeram consigo os rebanhos de seu gado e tudo o que têm. Quando, pois, o faraó perguntar qual é a profissão de vocês, respondam assim: Estes são seus servos, criam rebanhos desde pequenos. Esses também eram o trabalho dos nossos antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na terra de Gósen, porque os pastores são desprezados pelos egípcios. Marcos capítulo 16. Na tarde do outro dia, passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram comprar perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Levaram-nos ao túmulo de manhã, na manhã seguinte, bem cedo, logo ao nascer do sol. No caminho, elas iam discutindo como poderia rolar para o lado e enrolar para o lado a enorme pedra da entrada do sepulcro. Mas, quando chegaram, viram que uma pedra muito pesada, já havia sido tirada e a entrada estava aberta. Então elas entraram no sepulcro e viram assentado à direita um jovem vestido de branco. As mulheres ficaram assustadas e disse: Não fiquem com medo. As mulheres ficavam assustadas, mas o anjo disse: Não fiquem com medo. Vocês não estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vejam o lugar onde estava o seu corpo. E agora vão e digam aos seus discípulos, incluindo Pedro: Jesus vai adiante de vocês para a Galileia. Vocês o verão ali, tal como ele lhes disse. As mulheres saíram e fugiram do túmulo, amedrontadas e assustadas, e por causa do medo não disseram nada a ninguém. Era domingo de manhã quando Jesus ressuscitou, e a primeira pessoa que viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela encontrou os discípulos lamentando e com os olhos cheios de lágrimas. Então ela disse que tinha visto Jesus e que estava vivo. Porém, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu a 2 homens que iam andando de Jerusalém para o campo. Porém, eles a princípio não o reconheceram, porque apareceu de uma forma diferente. Quando finalmente eles perceberam que era ele, voltaram correndo a Jerusalém para contar aos outros, mas também não acreditaram neles. Ainda mais tarde, Jesus apareceu aos 11 quando estavam comendo juntos. Ele os censurou por causa de sua incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram naqueles que o haviam visto ressuscitado. Então disse-lhes: Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos. Porém,
Aqueles que se recusarem a crer serão condenados, e aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Poderão pegar em serpente com toda a segurança, e se beberem alguma coisa venenosa não lhes fará mal. E enquanto puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e assentou à direita de Deus. E os seus discípulos foram a toda parte pregando, e o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam por meio dos milagres que seguiam sua mensagem. Jó, capítulo 12. Esta foi a resposta de Jó. Sem dúvida, vocês são a voz do povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também posso alguma sabedoria, não fico atrás de vocês. Além disso, qualquer um conhece as coisas que vocês estão me dizendo. Vejam o que me aconteceu. Eu era um homem justo e bom. Quando eu orava, Deus respondia às minhas orações. Agora, porém, os meus próprios amigos zombam e fazem pouco caso de mim. Vocês se sentem muito seguros e por isso zombam de quem está sofrendo. Empurram quem já não está tropeçando. Além disso, os saqueadores vivem em paz e os que zombam de Deus vivem em segurança, fazendo da sua própria força um Deus. Pergunte aos animais do campo, a eles o ensinarão, ou às aves do céu, e a elas lhe contarão. Fale com a própria terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. E quem neste mundo não sabe que foi a mão do Senhor que determinou e realizou todas essas coisas? Em suas mãos está a vida de todas as criaturas, a vida de toda a humanidade. Assim como eu posso perceber se uma comida é gostosa ou não com a minha boca, meus ouvidos me dizem se suas palavras são verdadeiras ou falsas. Será que a idade é a garantia de sabedoria? E todos os velhos conhecem a vida de verdade? Deus é quem possui a sabedoria e o poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele destrói, ninguém consegue reconstruir. Quando ele aprisiona alguém, ninguém é capaz de libertar. Se ele segura a chuva, vem a seca. Se ele deixa a chuva cair, há enchentes e inundações. Sim, a ele pertence a sabedoria e o poder. A ele pertence tanto quem engana como quem é enganado. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os juízes percam o juízo. Ele acaba com a autoridade dos reis e derruba os que estão no poder. Ele afasta os sacerdotes do seu cargo e acaba com o poder das famílias antigas e ricas. Ele tira dos conselheiros a capacidade de fazer belos discursos e tira dos idosos a capacidade de dar bons conselhos. Ele faz os príncipes serem desprezados e enfraquece os poderosos. Ele mostra bem claramente os planos e pensamentos escondidos, lançando na sua luz sobre as trevas profundas. Ele torna as nações poderosas e as destrói, faz crescer as nações e as espalha. Ele tira da autoridade a capacidade de entender os problemas de seus pais e faz os líderes das nações caminharem sem destino e sem rumo, como num deserto. Anda às escuras, tentando achar seu caminho, como cegos tropeçando
e caindo como bêbados.